Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos fazer mais uma reflexão sobre a vida de oração. E nós vemos hoje algumas coisas que as pessoas muitas vezes, têm dificuldade de lidar, que é de manter uma certa saúde na sua vida de diálogo com Deus. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, porque além daquilo que são as nossas práticas devocionais, além daquilo que é a nossa própria experiência com Deus, que a gente vai tentando atualizar, o primeiro encontro com Deus que nós tivemos e essas experiências cotidianas que nós vamos tentando atualizar, nós precisamos entender que essas coisas elas precisam, para que a gente possa manter uma saúde da nossa relação com Deus, a gente precisa de meios para isso. E hoje nós vamos falar aqui das 5 regras, podemos dizer assim, daquilo que é uma vida de oração fervorosa. Então, uma vida de oração fervorosa, ela precisa ter essas 5 coisinhas que são essenciais para a nossa relação com Deus. E é interessante que essas 5 regrinhas, elas não servem somente para a nossa relação com Deus, mas ela também serve para a nossa relação com os outros, porque se a gente olhar bem, toda obra, toda a relação com o divino, com Deus, ela se reflete na relação com o próximo. E é isso que é a beleza, daquilo que é o mandamento do amor, É amar a Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, e o próximo como a ti mesmo. Então nós vemos que o amor ao próximo, ele é um reflexo do nosso amor a Deus. A medida do nosso amor ao próximo é a medida do nosso amor a Deus. Então uma coisa ela tem a ver com a outra, as coisas não estão dissociadas. E a forma de se amar é justamente o que? Buscando aquilo que é o próprio caminho de santidade. Quando a gente busca a nossa salvação, nós estamos tendo esse amor próprio, que não é um amor próprio que egoísta, não é um amor próprio egocêntrico ou narcisista, mas é um amor próprio de fato, esse amor próprio que nos leva a uma vida de alteridade, uma vida de transbordamento, uma vida de experiência divina interior, mas também essa experiência divina de relação com o divino nos leva a nos relacionar bem com o nosso próximo. Então, uma coisa é consequência da outra. A nossa vida de oração, ela sempre nos fará ter uma boa vida de relação com o próximo. Depois a gente vai ver isso em outros vídeos, em outras reflexões, para que a gente possa entender justamente isso, dentro daquilo que é a nossa experiência de Deus. E essas 5 regras para uma vida de oração fervorosa, elas são essenciais para que a gente possa realmente cultivar. O ser humano foi colocado no paraíso, é interessante, porque se a gente pegar o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 15, Deus cria o ser humano e vai colocá-lo no paraíso, no Éden, para guardar e cultivar. Essa grande missão que nós temos nessa terra, de guardar e cultivar a criação, e isso inclui a nossa própria vida, mas também a nossa relação com Deus, porque no paraíso o ser humano ele se relacionava com Deus, ali caminhava com Deus no paraíso. Então esse guardar e cultivar significa o quê? Guardar a essência do ser de todas as coisas, e cultivar é fazer com que aquilo que a gente está guardando dê frutos, sem depreciar aquilo que a gente está guardando, mas dê frutos a partir daquilo que a gente está guardando. Isso é cultivar. Por isso que nós precisamos ter essa docilidade para com a obra de Deus. E aí nós vemos dentro desses 5 pontos, essas 5 regras para uma vida de oração fervorosa, nós temos ali a primeira coisa, que é essencial na nossa relação com Deus, que é o tempo de qualidade. Nós precisamos aprender a dar tempo de qualidade a Deus. Sem tempo de qualidade, nós não conseguimos realmente ter uma boa vida de oração. E o que é o tempo de qualidade? O tempo de qualidade é aquele momento, que a gente pode dizer que é o encontro marcado, diário,
onde a gente vai lá na nossa regrinha de vida e coloca lá, né, algumas coisas, né, para que a gente possa fazer durante o nosso dia, né. A igreja ela sempre nos recomenda, né, de fazer, né, em 3 momentos do nosso dia, pela manhã, à tarde, à noite, ou no meio do dia, à noite, né, a nossa oração, né. Por isso que a igreja ela recomenda aos leigos, né, fazer a oração da manhã, as laudes, a oração da tarde, as vésperas e as completas, né? Esses 3 momentos de oração que nos ajudam, né, a manter, né? É claro que os religiosos eles estão aí, né, numa obrigação de rezar, né, o breviário, né? É claro que cada congregação ou cada missão tem as suas particularidades, né? Mas essa indicação da igreja para que os leigos parem pelo menos esses 3 momentos no dia tem um significado muito importante, né? E se parar alguns momentos no dia significa o quê? É um instrumento de santificação do dia, né? Santificação daquele dia. Então a gente está fazendo o nosso trabalho e naquele momento que a gente marcou, naquele encontro marcado, a gente vai ali e faz o quê? A gente vai para aquilo que a gente está fazendo no século para adentrar, né, ser conduzido à experiência do eterno. E aí isso faz com que a nossa mente, a nossa consciência esteja sempre lembrando de Deus. Então o tempo de qualidade, né, é justamente esse tempo dedicado a Deus. Entenda, um tempo de qualidade não significa que deve ser 1 hora, que deve ser, e nem 1 minuto, né? A gente não pode cair nos extremos. O tempo de qualidade é aquele tempo que nós percebemos, não, esse tempo aqui eu consigo dedicar a Deus. Isso significa algo muito importante para a gente, porque o tempo de qualidade, a gente precisa aprender a nos conhecer, né? Esse autoconhecimento. O tempo de qualidade, ele não pode ser nem pouco e nem muito. Tem que ser o tempo que a gente aguenta estar na presença de Deus. Senão a gente faz um propósito de, eu quero ficar 1 hora diante de Deus. E ali, né, na vida de oração. E passa os primeiros 15 minutos, daqui a pouco a gente está olhando pelas paredes e se dispersando. E aí a gente vai perder, né, aquilo que é o fruto daquele tempo que a gente teve atento a essa vida de oração. Então, o tempo de qualidade é isso, né? Nós precisamos fazer um propósito com Deus, né, de pouco tempo e tempo necessário, né, justo. Então, se eu não tenho aquela atenção para ficar 1 hora na minha vida de oração, o que eu posso fazer, né? Então eu faço um propósito com Deus de, pela manhã, eu dou ali 10, 15 minutos, na tarde ali, né, ou por volta da hora do almoço, ou então mais na parte da tarde, eu dou 10, 15 minutos, e à noite eu dou 10, 15 minutos. Esse é o tempo de qualidade. Porque o tempo de qualidade é aquele tempo onde a gente consegue estar atento àquela pessoa que nós estamos nos relacionando. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos ter, né, diante da nossa vida, né? Sem tempo de qualidade, a gente não consegue elevar a nossa mente a Deus. A gente não consegue realmente ter, né, uma capacidade real de atenção para aquilo que Deus está nos falando, com aquilo que Deus está nos indicando como caminho de salvação, né? Então, sem esse tempo de qualidade, não vamos conseguir realmente crescer na amizade com Deus. Depois, né, e aí é interessante que esse pouco tempo de qualidade que nós vamos dando a Deus, né, o nosso próprio coração ele vai começando a sentir desejo de um pouco mais. E aí a gente gradativamente vai aumentando esse tempo, até chegar a um tempo razoável, nem muito e nem pouco. Porque a nossa relação com Deus ela não pode atrapalhar a relação com as outras coisas da nossa vida. Porque Deus ele nos pede o quê? Uma vida de justiça. Nós precisamos ser justos nessa dedicação do tempo. A segunda regra para uma vida de oração fervorosa é o lugar adequado. Todos nós, né, na nossa casa, precisamos ter, né, um lugar adequado para a oração.
um lugar onde nós podemos ali estar na presença de Deus, sem distração. Esse lugar adequado, ele pode ser na nossa casa, ou se na nossa casa nós temos dificuldade, pode ser, né, um momento que a gente dedica de ir à igreja, né, para estar ali rezando. Então o lugar adequado, ele precisa ser um lugar que nos proporcione uma atenção verdadeira àquele que nós estamos nos relacionando, que é o próprio Deus. Por isso que na nossa casa, né, é sempre muito importante nós termos, né, um pequeno oratório, um lugar, né, onde a gente possa realmente ali estar na presença do Senhor, ou dentro da nossa casa. De repente, se a gente tem um lugar, né, com um terreno grande, a gente pode fazer um lugarzinho, né, que seja, né, um lugar onde a gente faz um cruzeiro, onde tem um crucifixo, ou então uma gruta de Nossa Senhora, ou algum lugar que a gente possa ali, né, estar na presença do Senhor, contemplando uma imagem, contemplando Jesus Cristo, contemplando um ícone de um mistério de Deus, né? Então são essas coisas, né, que vão nos auxiliando, né? O lugar adequado é o ambiente que nós construímos, né? Construímos para que a gente possa ter, né, essa relação de intimidade com Deus, né? O lugar adequado, ele é o símbolo daquele que os textos sagrados vão falar, né? Principalmente o Cântico dos Cânticos, né? Que é o quarto nupcial, né? O lugar da intimidade do esposo e da esposa, ou seja, né, o esposo é Deus. Nós somos as almas esposas, né, que precisam dar, né, atenção ao divino esposo que quer se unir à nossa própria alma. Então, o lugar adequado, ele se junta a esse tempo de qualidade e nos leva, né, realmente a um caminho, né, de verdadeira intimidade com Deus. A terceira regra para a nossa vida de oração são as práticas de piedade, as práticas de oração, né? E essas práticas de oração, elas podem ser diversas, né? A igreja nos ensina diversas práticas de oração. Nós podemos, dentro desse tempo, né, de qualidade, né, desse lugar adequado, nós podemos fazer uma oração espontânea, nós podemos usar, né, a palavra para ali fazer uma meditação da palavra e usar a palavra como um instrumento de oração para a nossa vida, né? Ali para aquele momento. Nós podemos usar a liturgia, né? Por exemplo, a liturgia das horas, né? Onde nós meditamos os salmos ali, né? Que é a oração que Jesus Cristo fazia, né? Também nós temos as práticas de orações devocionais, né, como ladainhas, como algumas orações que nós percebemos que dá sentido à nossa vida, né? Por exemplo, como o oferecimento diário, né, que o movimento do apostolado da oração reza, né? Então, ali são fórmulas que a igreja nos indica que nos ajudam justamente a isso, né? Nos ajudam a potencializar esse tempo de qualidade nesse lugar adequado, né? Então nós precisamos, né, dentro desses momentos do nosso dia de oração, nós precisamos justamente isso, né? A gente precisa ali ter, né, algumas práticas de oração específicas para esses momentos, né? Por exemplo, né, de manhã, se a gente para rezar de manhã, 10, 15 minutos, a gente reza com a palavra, a gente pega a Sagrada Escritura, lê o Evangelho do dia, ou então vai fazendo uma leitura sequencial, né, daquilo que a gente está ali, né, do texto que a gente se propôs a ler e rezar com ele, né. Também a gente pode, na parte da tarde, né, a gente pode rezar o Santo Terço, né, que é uma prática devocional também que é muito importante para a vida, né, para a nossa vida, porque a gente medita os mistérios da vida de Cristo, né. Então, quando a gente reza o Santo Terço ou o Rosário, a gente está nada mais, nada menos do que meditando a vida e os mistérios do próprio Cristo. E na oração da noite, né, a gente pode fazer uma leitura espiritual, um livro, né, de vida espiritual que a gente pega ali, todo dia a gente vai lendo, que também isso é uma prática de oração, né? Porque um livro de vida espiritual,
aquele que escreveu aquele livro, ele foi inspirado por Deus para escrever aquelas coisas ali. Então, quando a gente pega um texto, um livro de vida espiritual e a gente começa a ler, a gente está ali, né, também tocando, né, uma obra da graça. Então, a gente pode dividir durante o nosso dia, né, alguns momentos com algumas práticas bem específicas, né? Ou a gente pode rezar a liturgia das horas pela manhã, pela tarde, pela noite, e assim a gente pode, né, ir crescendo nessa capacidade de ter práticas também adequadas para a nossa vida de oração. Depois também, né, é muito importante, dentro desse ambiente de oração, né, a gente buscar também, né, porque a gente pode falar, a oração é diálogo, a gente pode se dirigir a Deus, né, para colocar os nossos pedidos, para louvá-lo, para adorá-lo, para conversar com Ele, né, de um diálogo de intimidade. Mas a gente precisa entender também que nós precisamos da quarta regra, que é o silêncio. Sem silêncio, nesse momento de oração, nós não conseguimos escutar. Sem o silêncio, o nosso momento de oração ele pode se tornar um monólogo, onde só uma pessoa fala e só uma pessoa quer ser escutada, que somos nós, né? Então isso é muito perigoso, né? Então o silêncio, ele é muito importante, né? Porque é no silêncio que Deus se manifesta, é no silêncio que Deus fala. É muito interessante, né? Deus ele se manifesta na simplicidade e nós precisamos nos tornar aptos a perceber essa simplicidade de Deus, né? É como aquela passagem de Elias, né? Quando Elias ele escuta, sente o terremoto, vem o trovão, vem a ventania e ele vê que Deus não está ali. Mas quando vem a brisa leve, ele percebe que ali está a presença de Deus. Porque Deus é assim, né? Deus ele é simples, Deus ele é sutil. Por isso que sem o silêncio nós não conseguimos perceber essa presença de Deus. Então, uma das coisas muito importantes para a nossa vida de oração e para que a gente possa ter uma vida de oração fervorosa é saber silenciar, saber escutar. E a quinta regra, né, quinta e última regra para a nossa vida de oração é um instrumento, né, que nos possibilita uma atenção maior, que é o quê, né? Que é o ponto fixo sensitivo, né? O que seria isso, né? O ponto fixo sensitivo é justamente o quê, né? Alguma coisa que a gente possa focar os nossos olhos para que a gente possa ali, né, cada vez mais ter atenção. Que, como dizia anteriormente, pode ser o crucifixo, pode ser uma imagem de Nossa Senhora, pode ser um ícone, né? Um ícone de algum mistério, né, de Jesus Cristo. Por exemplo, nós estamos, quando a gente está vivendo o tempo litúrgico, né? Por exemplo, o Natal. Então, no momento que prepara o Natal, então a gente vai lá, né, se alguém tem, né, a capacidade de escrever um ícone, né, vai lá e escreve um ícone, ou então, se não tem, compra um ícone, ou então procura na internet uma imagem daquela, né, imprime e coloca naquele seu lugar de oração ali, né, numa moldurazinha. Para quê? Para que você possa estar ali olhando, no momento que você está rezando, você possa estar olhando para aquela imagem. E aquela imagem vai te inserindo dentro daquele mistério que está sendo meditado, né? E isso a gente pode fazer, né? Os ícones eles nos ajudam muito a isso, né? Naquilo que a gente está vivendo, a igreja está vivendo como caminho de espiritualidade, né? É o Natal, é a Páscoa, é a transfiguração do Senhor, né? Ou algum mistério, né, da vida da Virgem Maria, ou alguma coisa, né, que ali nós estamos vivendo, que o ícone ele nos ajuda a viver e preparar bem esse momento, né? Então são essas pequenas práticas de oração que nos ajudam verdadeiramente a buscar, né, uma atenção maior, né, para a nossa vida, né, de união com Deus. Por isso que é tão importante nós termos essa capacidade de realmente buscar, né, viver bem essas 5 regras que nos possibilitam realmente ali não só ter uma vida de oração fervorosa, mas conservar
essa vida de oração nos momentos de dificuldades. Essas 5 regras, elas nos possibilitam justamente isso, né? Nos possibilitam dar passos concretos, né? E crescer dia após dia na intimidade com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.